a linguagem SQL, a gente vai basicamente trabalhar com duas sublinguagens, que é a de definição de dados, a DDL, trabalha com tabelas, restrições, etc. Ou seja, ela vai criar e permitir que a gente manipule a estrutura do nosso banco de dados, como eu falei anteriormente, e a manipulação dos dados também, que é a inserção, consulta, atualização e remoção dos próprios dados. Essa parte aqui eu vou passar, que é mais relacionados a histórico, algumas características. DDL, né, que é a linguagem de definição de dados. Como eu disse, a gente trabalha inclusão, alteração, remoção de relações. Para quem não lembra, relações são as nossas tabelas nos bancos de dados. Criação de índices, que são mecanismos que a gente vai usar para otimizar as nossas consultas. Então, às vezes, a gente tem uma tabela que existe, que tem muitos dados, e esses dados, por conta da grande manipulação deles, às vezes, o grande volume, ele acaba ficando muito demorado, a consulta. E aí a gente precisa ir procurando mecanismos para poder otimizar essas consultas, e aí a gente pode, uma dessas alternativas, é a criação de índice, que serve para quê? A criação de índices, ele serve para otimizar as nossas consultas de dados. No caso, assim, de alguns exemplos que a gente utiliza em sala de aula, talvez a gente isso não fique muito claro, porque normalmente nós trabalhamos com tabelas pequenas. Mas aí, à medida que o volume de dados vai aumentando e a performance dessas tabelas vai diminuindo, a gente tem que pensar que a criação de índices pode ser uma alternativa para melhorar a resposta, o tempo de resposta dessas consultas. E modificação de esquemas de relação, né? Então, ou seja, o esquema, não sei se vocês lembram, é justamente a estrutura da tabela. Os comandos que a gente utiliza na DDL é o create, o alter e o drop. E para o DML, né, é uma linguagem baseada na álgebra relacional e no cálculo relacional de tupla, né? Para quem não lembra, tupla é a linha da tabela. Ela é baseada na álgebra relacional e no cálculo relacional porque ela é muito baseada no conceito de conjuntos, né? Quando a gente vai trabalhar recuperando linhas de tabelas, muitas vezes a gente precisa recuperar um conjunto de dados, às vezes esse conjunto de dados utiliza união, utiliza interseção, então a gente utiliza vários conceitos que foram estudados na álgebra relacional. Utiliza comandos para inserir, remover e modificar tuplas em um banco de dados. E os comandos que a gente vai estudar na DML é o select, para selecionar dados, o insert, para inserir dados, update, para atualizar, e o delete, para poder deletar dados. Então, veja aqui, ó, na DML, para inserir dados, a gente utiliza o insert. Na DDL, para criar uma tabela, por exemplo, um banco de dados, a gente utiliza o create. Na DML, para atualizar dados, é o update. E na DDL, para alterar, a gente utiliza o alter. E na DML, para deletar dados, a gente utiliza o delete. E na DDL, para alterar, a gente utiliza o drop. Então, ficar muito atento a esses comandos aqui, qual que se refere a qual linguagem, né? A qual sublinguagem do SQL, porque às vezes a gente tende a confundir esses comandos, né? Usar o alter no lugar do update, o update no lugar do alter e vice-versa. E os comandos DDL, nós temos o create database, alter database, drop database, create table, alter table e drop table. Como boas práticas em SQL, isso não é uma obrigação, né? É só uma recomendação. Normalmente, quando a gente vai colocar um comando SQL, nós colocamos as palavras-chave em maiúsculo. Mas, assim, isso é mais, assim, quando a gente está utilizando o prompt de comando do próprio MySQL, porque ele fica aquela tela preta e as letras em branco, então é visualmente um pouco mais difícil quando a gente começa a colocar os comandos lá da gente diferenciar o que é palavra-chave e o que não é.
No caso, como a gente utiliza um editor de texto, um editor de SQL, ele já muda as cores e aí já facilita também esse aspecto. Mas aí fica também como boa prática, mesmo assim, a utilização dos comandos em maiúsculo. As regras para nomeação dos objetos, né? Normalmente tem que começar com uma letra ou um caractere. O limite da nomenclatura é 31 caracteres, mas vai ser muito difícil a gente criar um objeto com um nome tão grande, né? O nome dos objetos deve ser únicos por usuários, então, se eu criar um banco de dados com um determinado nome, eu não posso criar outro com aquele mesmo nome que eu já criei, né? Então, eu tenho que criar com um nome diferente, mesmo que seja só um símbolo, uma letra diferente, mas eu não posso criar dois objetos únicos. Da mesma forma, dentro de um banco de dados, eu não vou poder criar duas tabelas com o mesmo nome. Eu posso criar duas tabelas com o mesmo nome se elas não estiverem dentro do mesmo banco de dados. Mas dentro de um mesmo, eu tenho que criar nomes únicos também para as tabelas e para os outros objetos. Aqui nós temos a sintaxe básica, né? Criação de banco de dados. Então, eu vou ter o comando create database e o nome do banco de dados. Ou eu posso usar o create database if not exists. E aqui eu dou o nome do banco de dados. Qual é a diferença entre esses dois comandos? O create database simples, ele vai tentar criar um banco de dados com o nome que eu colocar aqui. Se esse banco ele não existir, ele vai criar e pronto. Se ele existir, ele vai dar uma mensagem de erro. Nesse caso aqui do create database if not exists, ele vai tentar criar. Se o banco já existir, ele não vai fazer nada, porque já existe um banco com esse nome. Ele só vai criar o banco de dados se ele não existir. Aí, se ele existir, ele não faz nada. Se ele não existir, ele cria. A única diferença entre um e outro é só isso. Para trabalhar, para acessar o banco de dados, eu tenho que usar o comando use e dar o nome aqui, ó, para o banco de dados. Para verificar a existência de um banco de dados, eu vou usar o comando show databases. Para excluir um comando, eu também tenho essas duas opções aqui, ó. Drop database e o nome do banco, ou drop database if exists e o nome do banco. A diferença vai ser basicamente a mesma. Se eu tentar apagar um banco e esse banco não existir, ele vai dar uma mensagem de erro. Se eu tentar apagar um banco que já existe, ele vai apagar. Nesse caso aqui do drop database if exists, se eu tentar apagar um banco que não existe, ele não vai fazer nada, porque ele está dizendo aqui, apague o banco de dados se ele existir. Ele não dá mensagem de erro. Aqui, alguns bancos de dados, relembrando que a gente não pode apagar, eles são bancos de dados padrões do MySQL, né? Eles são necessários para o funcionamento do servidor MySQL. Pronto, vamos fazer uns testes agora. A gente, né, abre aqui, ele vai gerenciar a sessão. Então, normalmente, o servidor local, o usuário, a instalação do MySQL. No caso aqui, eu coloquei uma senha e a porta normalmente vai ser essa também, né? Se vocês não tiverem colocado uma diferente. Vamos criar um banco de dados. Qual é o comando para a gente criar um banco de dados? Eu vou usar o... Peraí. Create database. Vamos botar aula remota. Para trabalhar aqui com o SQL, para eu executar um comando, eu vou usar F9, certo? Aí eu vou aqui, F9. Ele mostra aqui que eu criei o banco de dados. Aí eu venho aqui na seção, ó, clico nessa seção e venho aqui em atualizar dados, ou então eu clico em F5.
Vem aqui, ó. Aula remota, criei o banco de dados. Eu poderia ter criado um banco de dados usando aquele outro comando, if not exists, ó. Por exemplo, se eu tentar criar de novo aqui esse banco, utilizando só esse comando create database aula remota, ele me dá um erro. Ó. Ele diz, não pode ser criado banco de dados aula remota. Aí aqui a mensagem, ó, database exists. Ou seja, o banco de dados já existe. Eu não posso criar de novo esse mesmo banco de dados aqui, aula remota, certo? Já se eu fizer aqui, ó, if not exists. Agora sim, F9, ele produz um aviso, não é uma mensagem de erro, é só um aviso, ó. Aí ele diz, não criou o banco de dados aula remota, database exists. Ok? Agora, se eu estiver criando um que não existe, vamos supor aqui, aula remota 2. F9, pronto. Aí ele cria, do mesmo jeito que se for só o create database. Aí eu venho aqui de novo, ó, clico aqui na seção, F5, para ele aparecer aqui, gente. Não esqueça disso. Pronto. Então, já vimos aqui o create database if not exists, create database simples, o drop database e o drop database if exists, vamos testar ele agora. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho o banco aula remota 2. Eu criei ele só para demonstrar, só para mostrar para vocês como seria para que o if not exists, ele mostra só uma mensagem de um aviso, né? Então, pronto, eu não vou usar esse banco de dados, então eu vou deletar. Para deletar o banco de dados, eu vou utilizar o drop database. E aí, o nome do banco é aula remota 2. Ponto e vírgula. Para deletar, eu venho aqui, F9 de novo. Deletei o banco de dados. Então, eu venho aqui, ó, na seção, vou em F5, ou então nesse íconezinho aqui de atualizar, e ó, pronto, ele sumiu daqui. Se eu tentar deletar de novo, ele não existe mais, ele vai dar uma mensagem de erro. Não pode deletar o banco de dados aula remota 2. Banco de dados não existe. Pronto. Ele dá a mensagem de erro se eu tentar de novo. Já se eu tentar aqui com if exists, ele mostra um aviso, né? Ele já não mostra a mensagem de erro. Ele diz aqui, ó, não pode deletar o banco de dados aula remota 2, o banco de dados não existe. Ok. Pronto. Outro comando que nós vimos lá foi o show databases. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com esse editor, a gente não tem tanta necessidade de utilizar esse comando. Mas se a gente não tiver um editor instalado, por exemplo, e a gente estiver trabalhando com prompt, ó, porque, por exemplo, vamos supor que a gente não instalou esse editor, a gente está trabalhando em um computador que foi instalado somente o MySQL. Então, eu vou vir aqui no MySQL. Muitas vezes a gente não precisa necessariamente instalar o editor se a gente não for trabalhar com ele, mas a gente trabalha diretamente com o prompt aqui do MySQL. Pronto, o prompt ele está aqui. Eu coloquei a senha, né, para o usuário root. E aí, ele começa aqui com o cursor para eu poder começar a trabalhar. Então, eu entrei aqui, eu não sei quais são os bancos de dados que eu tenho, né, que eu tenho criado nesse banco de dados, nesse MySQL. Para eu visualizar quais são os bancos de dados, eu vou utilizar o show databases. Ponto e vírgula. Pronto. Ele me mostra aqui, ó. O show databases. Que tudo que eu faço, todos os comandos que eu posso utilizar lá no editor, eu posso utilizar aqui também. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso usar o create
database. Vamos botar aqui aula remota, Meet, por exemplo. Ó, eu não tenho aqui, eu tenho aula BD2, aula remota, mas eu não tenho essa. Então, aqui, ó, eu criei essa aula aqui. Se eu botar de novo aqui, show, databases, pronto, ela já foi criada aqui, ó. Então, tudo que eu faço lá, eu posso fazer aqui também. Drop, database, aula, remota, Meet. Pede OK. Se eu mandar visualizar de novo aqui, pronto, ela sumiu. Então, quando a gente está trabalhando só com prompt de comando, às vezes é necessário a gente utilizar esses outros comandos, né? Como também é o caso do use, né? Você viu aqui, ó. Peraí. Que para trabalhar, para acessar um banco de dados, eu tenho que utilizar use e o nome do banco. Quando eu estou aqui no ADSQL, ó, o show eu já não preciso, né? Porque aqui ele já me mostra quais são os bancos de dados que eu tenho. Quando eu clico no banco de dados, ele mesmo já preenche aqui, ó. Use aula remota. Então, eu já estou usando, eu já acessei esse banco de dados aqui, eu já posso começar a trabalhar com ele para criar tabelas. Mas se eu estiver utilizando o prompt aqui, a linha de comandos, para acessar esse banco de dados, eu tenho que utilizar esse comando, aula remota. Eu vou acessar esse banco de dados aqui, ó, aula remota. Pronto, a partir de agora é que eu posso começar a trabalhar com ele, criar tabelas, fazer o que eu precisar fazer nesse banco de dados.